Sejam eles sunitas ou xiitas, seja no Iraque, seja no Afeganistão, seja em qualquer lugar do mundo, tem como alvo os americanos. Minha lealdade final não é a nenhuma nação, é ao Criador das nações, é a Rabul. Nós não dizemos que o Islã veio para ficar, para coexistir com várias religiões diferentes e que todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões, para que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. E se isso exigir luta para ser alcançado, então exige luta para ser alcançado. Eles querem nos dar a lição de moral. Você quer me ensinar a ser refinado? Com licença, nós é que vamos lembrá-los da verdade. Nós somos os líderes das Pessoas altamente iludidas. Eles não conseguem construir um caça furtivo. Eles não conseguem construir submarinos. Eles não conseguem construir navios de guerra pesados. Eles não conseguem construir foguetes. E eles é que são os superiores. Tudo bem, pessoal. Harry Sultan de novo. Desculpem os óculos escuros. Estou com conjuntivite. Então, na semana passada, Marco Rubio destruiu o Islã. Ouçam só. Ao final, todos os movimentos islâmicos radicais veem o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, como o maior mal da Terra. Para assistir ao vídeo completo, confira lá. Gravei um vídeo só sobre isso. E agora Pete Hegseth entrou na história, e isso está incomodando muita gente. E eles colocaram legendas em árabe também, porque os muçulmanos pegaram esse trecho e estão tentando provocar os árabes, dizendo: Ei, por que vocês estão se aliando contra o Irã com essas pessoas? Seja sunita ou xiita, eles os veem como inimigos, mas isso não foi dito. Ele mencionou islamistas, sunitas e xiitas, e sabemos por que fazem essa distinção. Islamistas são aqueles que querem perseguir os objetivos políticos do Islã. Obviamente, os Estados Unidos não veem os sauditas, os emiradenses ou mesmo os cataris dessa forma, embora sejam islamistas. Eles têm objetivos islamistas. Mas, pelo menos no papel, oficialmente, os Estados Unidos não reconhecem esses países como islamistas. Os Estados Unidos reconhecem o Afeganistão, que é sunita, como um grupo de jihadistas e islamistas, e também o regime islâmico do Irã, que é um regime islamista xiita. Então é isso que ele está dizendo. No Afeganistão, identifique o inimigo islamista, seja ele sunita ou xiita, porque este é um regime xiita, sunita ou xiita. O Irã tem aceitado abrigá-los desde que o grupo queira matar americanos. O inimigo dos inimigos deles tornou-se aliado no mundo islamista. O Irã, no Iraque, Afeganistão e globalmente, tem atacado americanos. E o objetivo deles... Australianos também. Nossa Polícia Federal já frustrou ao menos 2 ataques terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica. O Reino Unido impediu cerca de 4 ou 5. E nos Estados Unidos, já houve alguns ataques terroristas bem-sucedidos patrocinados pela Guarda Revolucionária Islâmica. Então, é sobre esse grupo que ele está falando. Seja você um islamista sunita ou xiita, você é inimigo dos Estados Unidos. Nesse contexto, o que o presidente Trump não toleraria é um regime desse tipo ficando cada vez mais próximo de ter capacidade nuclear. Olhe para esse canal de Gaza. Ok, não é de se surpreender que eles coloquem legendas em árabe. Dê uma olhada em Daniel Hikikaju, o maior apologista da pedofilia do mundo. Ele afirma que o homem com a tatuagem de kafir deixa claro que quer destruir o Islã, mas isso não foi dito. Mesmo assim, tudo bem para mim. Se é nisso que eles querem acreditar, se é assim que eles querem enfurecer os islamistas, que façam isso. Porque eu, sinceramente, estou cansado e farto desses islamistas sendo sorrateiros com nossos políticos. Eu quero que eles venham a público e declarem guerra a cada país ocidental. Líderes tão fracos, covardes e patéticos como Keir Starmer e Anthony Albanese, eles não se escondem atrás do direito internacional e dizem: Ei, nós não fazemos parte dessa guerra dos Estados Unidos e de Israel contra os islamistas. Se os islamistas declarassem guerra publicamente a nossos países, não poderiam se esconder. Mesmo que o que Daniel Hikikaju diga não seja honesto, e tenho certeza de que essas legendas também não são, pois não dizem islamista. Aliás, eu não sou fluente, mas consigo ler árabe, então aqui está escrito afegão, porque Pete Hegseth fez uma distinção de islamistas. Essas pessoas não estão fazendo essa distinção. Agora ele diz islame, então dizem islame, não islamista, ou seja, islã.
Eles dizem que Pete Hexa afirmou que, sendo seguidor do Islã sunita ou xiita, você é nosso inimigo. Eles retratam assim: o que é desonesto, mas quem liga? Eu não ligo. Quero que fiquem irritados, esse é o ponto. Qualquer suposto muçulmano que seja neutro nesta guerra está, na verdade, do lado dos inimigos do Islã, não dos islamistas ou do Islã, e deve ser corretamente considerado um munafique, ou seja, um hipócrita. No Alcorão, o lugar de um munafique em Jahannam, no inferno, é ainda mais baixo do que o seu e o meu de infiéis. Aos munafiques está reservada a parte mais baixa, a mais profunda do inferno, porque Allah não gosta de munafiques, ou seja, hipócritas são os que dizem ser muçulmanos, mas não seguem os princípios islâmicos. Agora, isso é uma boa notícia, aliás, porque cada vez mais pessoas no governo Trump estão começando a criticar o Islã. Eu sei que Marco Rubio disse Islã radical, Pete Hegseth disse islamista, mas nós sabemos o que eles querem dizer, certo? Nós sabemos o que eles querem dizer. Essa verniz de civilidade não vai durar muito tempo. Estamos chegando a um ponto de inflexão. Mais cedo ou mais tarde, líderes no Ocidente, sejam eles progressistas ou não, vão ter que tomar uma decisão. Vamos ter que tomar uma decisão. Se essa cultura vai viver entre nós, então ela precisa fazer certas concessões. Você não pode exigir a Sharia no Reino Unido, na Austrália ou na América. Você não pode nos dizer isso. Você não pode antagonizar os nativos bloqueando nossas ruas, tomando nossos pontos turísticos e rezando em público e gritando Allahu Akbar. Isso não vai ser permitido. Então vamos ver algumas medidas sendo tomadas pelos nossos futuros líderes. Quem se esforçar demais, como Anthony Albanese na Austrália ou Kiyosami no Reino Unido, será eliminado do processo eleitoral. Veja isso. Este é Yasin Kari. Veja o que ele diz. Minha lealdade final não é a nenhuma nação, é ao Criador das nações, é a Rabul. Rabul Alamin significa o Deus de todos os mundos, ou seja, Allah. Eu não me importo com a sua lei, eu não me importo com a América. Minha lealdade não é com a América, é com Deus. E o que Deus exige dos muçulmanos? Estabelecer a Sharia. Nós não dizemos que o Islã veio para ficar, para coexistir com várias religiões diferentes e que todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões, para que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. E se isso exigir luta para ser alcançado, então exigirá luta para ser alcançado. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Allah a mais elevada e a palavra dos descrentes a mais baixa, mesmo que os descrentes odeiem isso. Mas não temos vergonha de dizer isso, e não achamos que seja algo que devamos ter vergonha de dizer. Eu disse de forma muito direta, muito clara, que a lealdade máxima de todo muçulmano deve ser incondicionalmente apenas ao Criador. Incondicionalmente, pessoal, sem mas ou poréns, sem taquia. Esses muçulmanos são até decentes, pois poderiam ter feito taquia e negado, mas estão contando para vocês. E isso não é nada. Já vi centenas desses vídeos dos Estados Unidos. Veja o que ocorre nos Estados Unidos. Esse vídeo é antigo, mas ouça. E olha essa idiota útil, uma mulher americana branca que está com ele. Para o povo de Gaza, vai ser mais uma mensagem que deve ser enviada para as pessoas daqui de que eles alcançaram a vitória. Nós não fizemos nem de longe o suficiente. E as pessoas aqui, eu prometo a vocês, nós realmente sentimos vergonha. Nós realmente sentimos que não estamos fazendo o suficiente. Nós realmente sentimos que a mudança precisa acontecer, porque a mudança deve acontecer. E da forma que ela deve acontecer é que este império, o império americano que vem machucando o nosso povo desde o começo, as potências imperiais ocidentais que vêm machucando o nosso povo desde o começo, eles devem cair. E inshallah, inshallah, eles vão... A América deve cair. Ele está morando na América. E olhe para esse idiota útil. Olhe para essas mulheres brancas. O que elas querem dizer com o império americano deve cair? Hollywood, música, liberdade, liberdades individuais, feminismo, liberdade para expressar sua sexualidade. Todas essas coisas devem cair e a cultura deles deve sobreviver. A ordem mundial deles deve sobreviver, na qual pessoas LGBTQ são jogadas dos telhados. Mulheres são obrigadas a usar sacos de lixo. Adúlteros são apedrejados até a morte. É isso que deve prevalecer. E essa mulher concorda. Tão estúpido, cara. E minha mensagem para o povo de Gaza e para os povos oprimidos em todo o mundo é que há pessoas aqui, tanto jovens quanto idosos,
que estão dispostas a lutar e a colocar suas vidas e tudo o que podem em risco para derrubar esses impérios, porque eles precisam cair. Eles são fanáticos, não têm medo da morte e não valorizam a vida. Todos são células adormecidas, eles próprios dizem o que são. De qualquer forma, olha isso, este momento na Virgínia. O nome dele é Imam Ismail Salim, na mesquita William Salam, em Norfolk. Isso é de 1º de dezembro de 2024. Ele permanece na América em meio a tudo isso, ainda apoiando isso. Eu não sei, como eu disse, eu não sei até que ponto é. É porque, no entanto, cristianismo. A América é assim por causa do cristianismo. É fácil para os muçulmanos resumirem isso à religião, porque o Alcorão não sabia que 1400 anos no futuro haveria uma entidade chamada América. Se Deus, criador do universo, tivesse escrito, saberia e mencionaria a América. Não citou porque não sabia. Muhammad escreveu esse livro. Muhammad não sabia da existência da América, nem se havia um país chamado Grã-Bretanha. A visão de mundo islâmica é tão limitada. Enfim, ele dividiu em 3 religiões principais: judaísmo, cristianismo e os mushraquins, os pagãos. Ele sabia dos hindus, que eram pagãos, assim como muitos ao redor de Maomé. Havia pagãos em Meca. Na verdade, sua tribo, Coraishitas, era pagã, não era cristã nem judaica. Por isso, é importante que essas pessoas dividam isso por religião. Assim, mobilizam melhor os muçulmanos contra a América. É por causa do judaísmo. O judaísmo também. Nas nações ocidentais, exceto os Estados Unidos, este país é o último bastião do cristianismo. Nossa, pessoal, vocês estão ouvindo isso porque a Europa já era. Na Grã-Bretanha, muitos estão deixando de ter religião e, por fim, tornando-se muçulmanos. Não estão, viu? Eles mentem, sempre mentem. Olha isso, quase 4 em cada 10 não tem religião. Então, lá em 2001, cerca de 72% da Grã-Bretanha era cristã. Agora, olha essa linha. Está caindo. Agora está em 48%. Mas essa linha não sobe tão rápido. Olha só, essa linha é exatamente o oposto desta. Então, os cristãos estão se tornando irreligiosos. E isso, desde 2001, de 1%, subiu para 6%. Oficialmente, é 6%. Algumas pessoas dizem que chega a 7% ou 8%. Isso ocorre principalmente por causa da reprodução deles. E adivinha, na Austrália é exatamente a mesma coisa. Olha isso, é exatamente idêntico. Cada subida e descida é igual. Olha isso, 2010, 2020. Então, o cristianismo e os sem religião estão se encontrando aqui. Eles não estão se tornando muçulmanos. As pessoas que estão deixando o cristianismo estão se tornando ateias. E é por isso que eu digo que a maioria dessas pessoas que se tornam irreligiosas, na verdade, tende a se tornar muito woke. É por isso que eu sou, na verdade, a favor de preservar o cristianismo, porque eu vi o impacto negativo direto das pessoas deixando o cristianismo, se tornando ateias e, consequentemente, virando wokes. Eles não estão se tornando muçulmanos. Sim, nós temos alguns brancos se convertendo ao Islã. Acho que o número está na casa dos milhares, talvez no máximo 10 mil. Isso não é tão preocupante. Ok. E muitos desses brancos convertidos acabam deixando o Islã também. Então ele está mentindo. Eles na América ainda acreditam no cristianismo. E no cristianismo, na Bíblia, diz explicitamente que Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Judeus e cristãos creem que Deus inspirou essas palavras. Então, enquanto eles acreditarem nisso, eles nunca poderão realmente estar do lado dos palestinos. Então, nossa maneira de ajudar o palestino é duvidosa. Então, podemos curar esse mal do povo judeu, o complexo de superioridade. Podemos curar seus males e então contar a eles a verdade real, a verdade suprema, como Alisson. Então, basicamente, ele está dizendo que precisamos transformar os judeus e cristãos da América em muçulmanos. Porque ao se tornarem muçulmanos e superarem o complexo de superioridade, como já mostrei antes, o Alcorão diz que todos os não muçulmanos são como gado. Eles são as piores criaturas, eles são como porcos, eles são como cabras, eles são como ovelhas, eles são piores do que porcos. Em alguns lugares eles urram como jumentos. A razão pela qual os muçulmanos são iludidos sobre seu status é porque o Alcorão afirma que eles são bons e que todo não muçulmano é impuro, a pior das criaturas.
É irônico ele acusar o povo judeu de complexo de superioridade. Tenho certeza que eles têm, assim como toda cultura, mas vindo dele é irônico. Mais um vídeo. Veja o que esse cara em Michigan está dizendo. Ele condena os não muçulmanos americanos e jura escravizá-los sob o domínio muçulmano. Meu Deus, olha esse cara. E eles querem nos dar lição de moral. Isso é para todos os progressistas, aqueles progressistas que dizem: Liberdade para a Palestina. é assim que eles veem vocês, idiotas. Vocês acham que eles gostam do jeito LGBTQ de vocês? Vocês acham que eles gostam das mulheres de vocês com cabelo roxo e piercings estranhos no nariz? Acham que eles aprovam isso? Você acha que a direita cristã odeia isso? Você nem sabe o que significa a palavra odiar. Eles querem nos dar lição de moral. Você quer me ensinar a ser refinado? Com licença, você é o ignorante e eu sou quem sabe. Afaste-se, porque a última esperança para a América está no Islã. Nós somos aqueles que vão lembrá-los da verdade. Nós somos os líderes do mundo. Pessoas altamente iludidas. Eles não conseguem construir um caça furtivo. Eles não conseguem construir submarinos. Eles não conseguem construir navios de guerra pesados. Eles não conseguem construir foguetes. E eles são os superiores. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre afirmei que essa é a maior civilização que a humanidade já criou. E o maior motivo para isso, acho que o Obama falou isso, você pode não gostar, mas o Obama disse que a força dos Estados Unidos não está no seu poder militar, está nos seus valores, está na sua democracia, o que é absolutamente verdade. É realmente verdade. Países autoritários nunca conseguem liberar o verdadeiro potencial do seu povo. Por que a União Soviética, nem apesar de ter tanta gente, um império tão vasto, não conseguiu competir com os Estados Unidos ou com o mundo livre? Ronald Reagan os derrotou facilmente, dizendo que nosso inimigo era só um grande posto de gasolina. É isso. Essa era a indústria. Eles colocavam homens no espaço, tinham um bom programa de foguetes, mas não conseguiam competir. Porque inovação e engenhosidade simplesmente não florescem sob o autoritarismo como florescem em sociedades livres. Os Estados Unidos têm falhas, mas acredito que continuará líder neste século. Muita gente diz que a China pode fazer algo, mas eu acredito que a verdadeira engenhosidade, o verdadeiro gênio, não podem florescer sob o autoritarismo. Por isso acredito que a China fracassará no longo prazo. Novamente, ela está sob um ditador, algo comum em países autoritários. Mesmo que sejam autoritários institucionalmente, como eram até a chegada de Xi Jinping, como Putin, como Xi Jinping, esses caras são ditadores vitalícios. Quando você tem ditadores vitalícios, a postura deles ao governar também muda à medida que envelhecem. Eles ficam mais paranoicos. Olhe para Putin, ele acabou de desligar a internet em Moscou. De repente, em Moscou, todos notaram que não podiam usar o celular. Não posso usar Snapchat, não posso usar Facebook, não posso fazer operações bancárias pela internet, não posso enviar mensagem nem pelo WhatsApp para meus amigos ou minha família. Tudo porque eles vivem à mercê dos caprichos de um ditador louco que ficou paranoico. Foi assim que mataram Khamenei. Talvez a Ucrânia me mate também, esse é o único motivo. E Xi Jinping também vai ficar paranoico à medida que envelhece. Algumas pessoas gostam do Trump, outras pessoas não gostam do Trump. Trump pode ser maluco, seja como for, mas ele vai embora depois do mandato dele. Outra pessoa vai assumir, sangue novo vai chegar, eles vão substituir, vai haver uma evolução nos rumos dos Estados Unidos. Por isso acredito que o mundo livre vai durar muito tempo e que o Ocidente é a maior civilização, com os Estados Unidos no topo disso. Olhe para essa nuvem. Nós somos os mestres, os professores. Não são. Esses caras são pastores de cabras e nem deveriam estar no mundo livre. Nós somos os líderes. Nós somos os professores. Não se preocupe com o filemoniano e o frango sem tempero do homem branco que colonizou nossas terras. Nós vamos trazer a Sharia para o seu frango. Nós vamos trazer temperos para suas cozinhas. Mashallah, para que vocês sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da culinária não colonizada. O Islã não colonizado colonizou todos os continentes que pôde. Só Indonésia e Malásia foram convertidas por enganação. Os demais países foram colonizados por exércitos muçulmanos. Esses caras são muito hipócritas. Eles dizem essas coisas. E o pior é que nossos esquerdistas, esses woke idiotas, caem nessa. O tipo de mulher que eu te mostrei antes, usando uma kefia ao lado daquele homem hostil.
Estúpido, isso é uma estupidez absoluta. اللهم أنجي المستضعفين في Ó Alá, salve as pessoas oprimidas em todo o mundo. Quer dizer livre-as do Islã. يا رب العالمين اللهم لاني الصهاينة. Veja como você não chamou o povo do Afeganistão oprimidos. Por quê? Eles vivem sob a Sharia. Será que a nossa esquerda concordaria que o povo do Afeganistão é um exemplo de prosperidade? Não, eles não concordariam. Veja quem eles aspiram ser. Querem transformar o mundo em um Afeganistão. المعتدين اللهم عليك. Cale a boca. Ou que Alá os aniquile, pois eles não são páreo para você. Alá está dormindo há pelo menos 300 anos. Os muçulmanos não têm vencido nos últimos 300 anos. Ó Alá, fazemos de você nosso escudo contra eles e buscamos refúgio em você contra as pessoas iludidas. Eles não vão vencer, pessoal. Deixe-me repetir isso. Eu não estou espalhando desespero. Eu só estou alertando vocês de coração, com 100% de convicção. Eu acredito que eles nem conseguiriam tomar o Reino Unido, muito menos os Estados Unidos. E é por isso que fico feliz em dizer que pessoas como Marco Rubio reconhecem isso. Certo, existem pessoas por aí. Elas são muito mais inteligentes do que você e eu. Certo. Eles têm muitos recursos à disposição. Eles sabem o que está acontecendo. Trump vem soando esse alarme há quase 10 anos. Há 10 anos, em uma entrevista para a CNN, ele disse... Eu não sei, nós temos um problema com muçulmanos. Ele disse isso. Então eles sabem o que está acontecendo. Sim, existe o politicamente correto. Esses wokes dão desculpas por eles e não querem encarar a realidade. Também digo que os muçulmanos revelaram suas cartas cedo demais. Certo. Olha isso, eles vêm fazendo essas declarações há tanto tempo. E há uma reação enorme no Reino Unido. O Reino Unido está explodindo, pessoal. Acho que todos os países ocidentais vão observar o Reino Unido para ver como lidam com esse problema, pois reconhecem isso. É o que vem dizendo. Se aumentarmos nossas taxas de natalidade, os muçulmanos podem chegar a 10% da Grã-Bretanha e 20% da França até 2050. Apesar de qualquer mudança nas políticas de imigração, ou seja, mesmo que esses países não tragam mais muçulmanos, só pelas taxas de natalidade podemos ser 10% e 20% até 2050. Nós não somos o lobby sionista. Nossa força não está em influenciar políticos, mas em nossos números. Eles têm dito isso abertamente. Veja, esse tweet teve bom desempenho. Então, eles estão dizendo, eles têm dito essas coisas, e agora a população local estão se levantando, mas eles estão dizendo, não, sabe de uma coisa? Tudo certo, não queremos vocês. Vocês estão claramente nos dizendo que vão transformar o Reino Unido em um reino islâmico. Nós não queremos isso, então eles não vão conseguir, ok? Mas eles vão ser um incômodo ao longo do caminho. Alguns de nós vão morrer. Eu também acredito nisso individualmente, alguns de nós vão morrer. Mas, no geral, eles não vão ter sucesso. Eu sei que as pessoas dizem que isso já aconteceu na história. Por exemplo, o Império Romano sucumbiu aos bárbaros, pelo menos o Império Romano do Ocidente. Então você poderia argumentar que o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, caiu para os muçulmanos. Os muçulmanos já eram uma civilização naquele momento. Pelo menos eles não eram bárbaros no sentido clássico. Não acredito que a América será o Império Romano do século XXI, ao menos neste século. Eu não acho que os bárbaros vão conseguir tomar, e por bárbaros quero dizer pessoas menos civilizadas, pessoas que estão, sei lá, cerca de 14 séculos atrasadas. Essas pessoas não querem nem imitar o Império Otomano, mas sim imitar o Califado do século VII. É por isso que eles não conseguem destruir o Ocidente. Isso não faz sentido, eles serão um incômodo, não se preocupe.